Alô, que Deus te abençoe, que Deus te abençoe ricamente, você que está junto conosco, que partilha a nossa mensagem, você que é amigo do El Professor, que Deus te abençoe. Mais uma vez estou perante a ti e quero falar sobre a unidade da Bíblia. A unidade da Bíblia é um milagre. A unidade da Bíblia é um milagre, bem amado. Muita gente fala da Bíblia, mas não sabe o que significa a Bíblia. A Bíblia estuda-se. A Bíblia não é uma coisa que a gente dorme e acorda com todo o conhecimento, não. Aprende-se, estuda-se a Bíblia. Então, vou tentar falar um pouco sobre a unidade da Bíblia. É um milagre. A unidade da Bíblia só pode ser explicada como um milagre, bem amado, porque nele se encontra 66 livros. 66 livros. E estes 66 livros, sabe o quê? Foram escritas por 40 escritores. 40 pessoas que escreveram a Bíblia. Esses 66 livros. Mas isso cobriu um período de 16 séculos. 16 séculos que estavam escrevendo a Bíblia. Para mostrar que o que se encontra dentro da Bíblia não é de brincadeira, não. Não é de brincadeira, mas são coisas reais e coisas divinamente inspiradas. Então, nós devemos aprender a Bíblia com toda a cautela mesmo. Nós não podemos brincar com a Bíblia, nós não podemos interpretar a Bíblia de uma maneira errada, porque o Espírito do Senhor se encontra dentro das Escrituras que se encontra na Bíblia. É muito importante, bem amado, sabendo da Bíblia, porque muita gente falam da Bíblia, mas na realidade não sabe o que é a Bíblia. E dentro da Bíblia, sabe o que? Lá só fala de uma pessoa. A partir de Gênesis até Apocalipse, só falam de uma pessoa. E esta pessoa se chama Jesus Cristo. Se você quer aprender a Bíblia, a coisa primeira que você deve fazer é aceitar Jesus Cristo na tua vida como Senhor e Salvador. O recebimento de Jesus é tão importante na tua vida, bem amado. Você tem que receber Jesus, porque através de Jesus, Ele vai te dar a clareza, Ele vai iluminando a sua vida para que você possa entender corretamente, numa maneira clara e neta e profunda da palavra de Deus. A Bíblia tem o único tema central. Quero tentar falar um pouco sobre o único tema central da Bíblia. É muito importante para você saber. Acabei de falar que tem 66 livros. Foi escrita a Bíblia para 40 pessoas e durante um bom tempo mesmo. Durante um bom tempo, acabei de falar, 16 séculos. 40 escritores que escreveram a Bíblia. Não é pouca coisa, mas mesmo assim, tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Eu vou demonstrar isso daqui a nada, porque nestes 10 minutos, eu gostaria que você recebesse alguma coisa de valor, alguma coisa que vai te segurar, alguma coisa que vai te sustentar, que vai te dar o conhecimento, bem amado. A Bíblia só fala de Jesus. Lendo no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 27 e versículo 44, já você vai notar o que é
do conhecimento da Bíblia. E indo mais além, no livro de João capítulo 5, no versículo 39, você vai entender como que Jesus Cristo estava a falar com os escribas e fariseus. Que vocês estão a sondar as escrituras, mas não sabem que falam de mim, rende testemunha de mim. A Bíblia só fala de Jesus. Os 66 livros da Bíblia só fala de Jesus Cristo. Eu sei que você está ligado para alcançar alguma coisa. No livro de Gênesis, demonstra Jesus Cristo como o descendente da mulher. Gênesis fala que Jesus é o descendente da mulher. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Êxodo fala que Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual. Êxodo capítulo 12, versículo 5 até versículo 13. Levítico fala que Jesus Cristo é o sacrifício expiatório. Levítico capítulo 4, versículo 14 e versículo 21. Números fala que Jesus Cristo é a rocha ferida. Número capítulo 20, versículo 7 até versículo 13. Deuteronômio fala que Jesus Cristo é o profeta. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15. Josué fala que Jesus Cristo é o príncipe dos exércitos de Deus. Josué capítulo 5, versículo 14. Juízes, no livro de Juízes, falam que Jesus Cristo é o liberador, o libertador até. Juízes capítulo 3, versículo 9. Ruth fala que Jesus Cristo é o parente divino. Ruth capítulo 3, versículo 12. Reis e Crônicas fala que Jesus Cristo é o rei prometido. Um Rei, capítulo 4, versículo 34. Livro de Esther fala que Jesus Cristo é a providência divina. Esther, capítulo 4, versículo 14. Jó fala que Jesus Cristo é o nosso Redentor. Jó, capítulo 19, versículo 25. Salmos fala que Jesus Cristo é o nosso seguro, é o nosso socorro e alegria. Salmos, capítulo 46, versículo 1. Provérbios fala que Jesus Cristo é a sabedoria de Deus. Provérbio, capítulo 8, a partir do versículo 22 até 35. Estás a ver como que Jesus Cristo está sendo explicitada na Bíblia? Bem amado, é bom aprender. A Bíblia aprende-se. Cântares, o cântico de cântico, fala que Jesus Cristo é o nosso amado. Cântico, capítulo 2, versículo 8. Eclesiastes fala que Jesus Cristo é o pregador perfeito. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 10. Profetas, as profetas, os livros proféticos, lá nas profetas, falam que Jesus Cristo é o Messias prometido. Mateus, capítulo 2, versículo 6. Os evangelhos. Cada evangelho explicita Jesus Cristo na sua maneira. Onde que Mateus mostra Jesus Cristo como leão, mas Lucas mostra Jesus Cristo como servo ou escravo. Cada pessoa tem a sua maneira de explicitar Jesus Cristo. Os evangelhos mostram Jesus Cristo como o Salvador do mundo. Aleluia! O Salvador do mundo. Atos mostra Jesus Cristo como